Sejam bem-vindos à nossa última aula da disciplina de Fundamentos da Teoria da Computação. Eu gostaria nesse momento de incentivá-los à leitura do material complementar do professor Newton José Vieira, da UFMG. Eu vou deixar o material disponível na sala virtual. Vocês vão perceber que a ênfase do autor é nos autômatos e nas máquinas de Turing, mas é um excelente material que traz novas explicações, algumas das quais eu utilizei para a produção dessas videoaulas também. Então não deixem de conferir esse material. Na aula de hoje, vamos estudar as linguagens recursivamente enumeráveis e como as máquinas de Turing podem reconhecê-las, além das gramáticas irrestritas. Veremos também questões relativas à decidibilidade de problemas. Para começar, vamos dizer que uma linguagem chamada recursiva se é um conjunto recursivo no conjunto de todas as palavras possíveis sobre o alfabeto da linguagem. Da mesma forma, uma linguagem é recursiva se existe uma máquina de Turing, que sempre para quando recebe uma sequência finita de símbolos do alfabeto da linguagem como entrada, e aceita exatamente as palavras do alfabeto da linguagem, que são parte da linguagem, e rejeita todas as outras palavras. Então, linguagens recursivas são também chamadas de decidíveis ou de Turing decidíveis. Existem três equivalentes definições importantes para o conceito de uma linguagem recursivamente enumerável, ou simplesmente uma linguagem irrestrita. A primeira diz que uma linguagem recursivamente enumerável, formal, é um subconjunto recursivamente enumerável, no subconjunto de todas as palavras possíveis sob o alfabeto da linguagem. A segunda vai dizer que uma linguagem recursivamente enumerável é uma linguagem formal para a qual existe uma máquina de Turing que irá enumerar todas as cadeias válidas da linguagem. E terceiro, uma linguagem recursivamente enumerável é dita como uma linguagem formal para a qual existe uma máquina de Turing que irá parar e aceitar quando se roda com qualquer cadeia da linguagem na entrada e pode parar ou rejeitar ou entrar em um loop quando se roda com qualquer cadeia que não é da linguagem. Então, essa é a diferença entre linguagem recursiva, que exige, então, que a máquina de Turing sempre pare. Da mesma forma que as linguagens recursivas e, diferentemente das linguagens regulares, as linguagens livres de contexto e sensíveis ao contexto também, não se reconhece qualquer tipo de estrutura que permita identificar as linguagens recursivamente enumeráveis apenas pela inspeção das propriedades sintáticas de suas sentenças. Assim, as linguagens recursivamente enumeráveis são, portanto, inicialmente caracterizadas a partir das máquinas de Turing. Nós já vimos que as máquinas de Turing são máquinas que para o reconhecimento de linguagens de modo geral, mas também podem ser usadas para a implementação de funções em geral. Nesse caso, a máquina de Turing recebe como entrada os argumentos e retorna a saída na própria fita. Mesmo antes do aparecimento dos primeiros computadores, os matemáticos já se preocupavam com essa notação, e como computar, realizar uma computação efetiva de uma determinada função. Trabalhando a partir, então, da noção informal, onde se especificava uma lista de atributos desejáveis para tal conceito, como, por exemplo, a possibilidade de execução mecânica, ou a produção da mesma saída para as mesmas entradas, ou a execução em tempo finito, dentre vários outros, vários formalismos, então, foram criados e propostos, com o intuito de capturar de forma precisa, de forma formal, o conceito de computação efetiva. A partir de uma caracterização formal, seria, então, possível mostrar que certos problemas seriam computáveis, ou seja, existiriam algoritmos para eles, e que outros não seriam computáveis. Os computadores digitais, então, tanto os mais antigos quanto os mais modernos, eles foram construídos com um conjunto de instruções que lhes dão um poder computacional idêntico aos da máquina de Turing. Mas, atualmente, as linguagens de programação de alto nível, como o Java, o C, o Pascal e outras linguagens, com o mesmo poder
expressivo, né, apareceram, né, no intuito de facilitar a tarefa de programação propriamente dita. Mas não se deve perder de vista que tais linguagens não apresentam maior expressividade do que, por exemplo, as máquinas de Turing, embora sejam, obviamente, muito mais adequadas, né, do ponto de vista prático para a confecção de algoritmos. Dentre os diversos formalismos matemáticos propostos, a máquina de Turing é um dos mais aderentes aos computadores atuais, isto é, pode-se considerar que a máquina de Turing captura a parte essencial, né, aquela responsável, em última análise, pelo poder computacional dos computadores atuais. Então, nós vamos considerar, a partir de agora, que um problema de decisão é um problema cuja formulação conduz a apenas duas respostas, sim ou não. Por exemplo, dadas duas linguagens L1 e L2 quaisquer, né, é sempre possível determinar se L1 é igual a L2, né? Então a resposta vai ser sim ou não. Para cada par de linguagens considerada, este problema admite apenas uma resposta dentre duas possíveis. E uma instância de um problema é um caso particular de um problema geral, com seus argumentos completamente definidos. Então, por exemplo, dadas as linguagens regular 1, aí segue uma lista especificando como é a linguagem 1, e a linguagem regular 2, aí segue a especificação da linguagem 2. Será que L1 é igual a L2? Então, este caso é um caso específico do problema anterior, logo, é uma instância deste problema. Então, nós podemos representar um problema de decisão dessa forma, né? Onde eu tenho o R, V1, V2 até Vn, esses V1, V2 até Vn são os argumentos, né? E eu tenho a entrada para a máquina de Turing, que vai ser definida aí dentro desse retângulo, e aí como saída para a máquina de Turing eu tenho somente duas possibilidades, ou sim ou não. Outro conceito interessante nesse contexto é a tese Church-Turing, que pode ser assim enunciada. Se uma função ela é efetivamente computável, então ela é computável por meio de uma máquina de Turing. Ou de forma equivalente, né, eu posso dizer, todo algoritmo pode ser expresso mediante uma máquina de Turing, correto? A noção de computação efetiva não é definida, então, formalmente, assim não há como provar essa tese de Church-Turing, né, se ela é correta ou não. No entanto, a proliferação de formalismos que não são mais expressivos do que a máquina de Turing constitui, então, uma forte evidência a seu favor. Dada a equivalência de de vários formalismos de linguagens, a tese Church-Turing, mesmo que implicitamente, equipara a classe das funções computáveis à classe de funções que podem ser expressas em qualquer um deles. Assim, por exemplo, a tese implica que, se uma função é efetivamente computável, então ela é computável por meio de um programa escrito na linguagem C, por exemplo. A tese Church-Turing, quando particularizada para problemas de decisão, ela poderia ser assim enunciada. Se um problema de decisão tem solução, então existe uma máquina de Turing que o soluciona. Assim, para mostrar que um problema de decisão não tem solução, basta demonstrar que não existe, então, a máquina de Turing que o soluciona. Por exemplo, se não existir um programa em C que seja uma solução para um problema de decisão, então tal problema de decisão é insolúvel, é assim que vamos chamar. Os termos solucionável, não solucionável ou insolúvel, né, e parcialmente solucionável também são empregados quando se trata de problemas que significam respectivamente que as correspondentes linguagens são recursivas, ou seja, que podem ser decididas, no caso geral, recursivamente enumeráveis, ou seja, não podem ser decididas, no caso geral, e recursivamente enumeráveis, enfatizando o fato de que pode haver solução para algumas instâncias do problema. Nesse caso, ainda que correndo o risco de esperar indefinidamente por uma resposta. Aplicada ao estudo dos problemas de decisão, a decidibilidade indica
se os mesmos são solucionáveis, não solucionáveis ou parcialmente solucionáveis. É fácil, portanto, justificar o grande interesse prático que existe por problemas para os quais se possa provar que a linguagem de representação ela é recursiva. Problemas cuja linguagem de representação seja comprovadamente, estritamente, recursivamente enumerável, por outro lado, servem sobretudo para demonstrar a inexistência de procedimentos mecânicos, ou seja, de algoritmos, que possam resolvê-los no caso geral. E isso é um resultado teórico excepcional, uma vez que evita o desperdício de recurso na busca por soluções gerais e mostra que determinados problemas não possuem solução independentemente da tecnologia computacional, atual ou futura, que possa ser empregada na busca de pretensas soluções. Originalmente, o termo recursivamente enumerável refere-se ao fato de as sentenças de uma linguagem desse tipo poderem ser enumeradas, listadas, contadas mesmo, através de um procedimento mecanizado, um algoritmo ou uma máquina de Turing. Nós veremos agora como as máquinas de Turing podem ser utilizadas para esse trabalho. Na definição formal, nós dizemos então que a máquina de Turing M, dada, enumera uma linguagem quando o M possui pelo menos duas fitas de entrada e uma das fitas é usada apenas para a gravação de cadeias geradas sobre o alfabeto sigma. Nessa fita, o cursor de acesso desloca-se apenas para a direita, os símbolos podem ser apenas gravados e cadeias consecutivas são separadas pelo símbolo sharp, por exemplo, não pertencente ao sigma. O conjunto das cadeias gravadas por M na fita de saída é denotado por EM e representa a linguagem numerada por M. E o M está contido em sigma asterisco, pode ser finita ou infinita. Nesse último caso, o processamento de M não para nunca e M está sempre gravando novas cadeias na fita de saída, uma após a outra. Para investigar a conexão entre as linguagens recursivamente enumeráveis e as gramáticas, nós retornaremos à definição geral de uma gramática. Então, as regras de produção poderiam ser de qualquer forma, mas várias restrições foram feitas depois para se colocar gramáticas específicas, certo? Se retomarmos a forma geral, não impondo restrições, obteremos uma gramática irrestrita. Assim, numa gramática irrestrita, então, qualquer número de variáveis ou terminais podem ocorrer de qualquer ordem, dentro de uma produção. Existe somente, então, uma ligeira restrição, em que lambda não é permitido do lado esquerdo da produção. Com isso, temos que qualquer linguagem gerada por uma gramática irrestrita é recursivamente enumerável. Então, nós vamos definir uma gramática irrestrita como sendo a gramática G, composta de V, sigma, P e S, ela é dita irrestrita se nenhuma restrição adicional for aplicada às suas regras de produção, que devem seguir, então, a forma geral, como viemos trabalhando, alfa implica beta, onde alfa pertence a V asterisco, NV asterisco, quer dizer, em qualquer um desses formatos e combinações de V possível, e beta pertence ao V asterisco, quaisquer outras combinações de V. Então, observe que as gramáticas regulares, as livres de contexto, as sensíveis ao contexto, são casos bem particulares das gramáticas irrestritas. Note-se, diferentemente do que ocorre com as gramáticas sensíveis ao contexto, as gramáticas irrestritas, elas admitem do lado direito das regras, no beta, que possua um número de símbolos menor do que do lado esquerdo, correspondente ao alfa. Isso faz com que possa haver redução no tamanho das formas sentenciais durante o processo de derivação de sentenças. Vamos verificar agora um exemplo de gramática irrestrita, ela é dada por G1, percebam que nós já trabalhamos com uma definição bastante similar antes, portanto, nós teremos aí somente a diferenciação a partir de P1, P1 que vai ser o nosso conjunto de regras da G1, então admite, por exemplo, admite naquele caso específico regular, da primeira regra, que eu tenho só um símbolo
variável, né, do lado esquerdo, e uma combinação de variáveis e não variáveis do lado direito, né? Admite também que eu tenha no lado esquerdo, símbolos que não são variáveis, né, que são só símbolos terminais, né? E, por exemplo, aí na segunda regra, né, no lado direito só um símbolo terminal, e na terceira regra ainda admite que o lado esquerdo seja maior do que o lado direito nessa combinação de símbolos terminais e não terminais. Nós temos que essa gramática G1, então, com esse conjunto de regras, ela pode ser facilmente convertida numa gramática G2, né? Para isso fazendo as devidas adaptações e aplicação das regras. Se eu quiser, por exemplo, usando essa gramática G2, com esse vocabulário que acrescenta xão, y e zão, né? Se eu criar para esses símbolos não terminais, né, três regras correspondentes, xão implica em azão, lá as últimas três regras de G2, y implica, aliás, xão implica em azim, y implica em bzim, e zezão implica em czim, né? Através dessas três regras eu consigo reelaborar as regras de G1 para que elas sejam correspondentes dentro da gramática G2. Então também é possível fazer uma conversão de uma gramática G1 em uma gramática G2. Vamos assistir agora a uma explicação detalhada da máquina de Turing com fita ilimitada, que pode reconhecer linguagens irrestritas. Eu espero que vocês tenham gostado e compreendido a proposta da disciplina. Nos leva a refletir sobre as bases para o reconhecimento das linguagens de programação pelos computadores. Nós sabemos da complexidade do tema abordado e, mais uma vez, ressalta a necessidade de estudo complementar e interação através dos fóruns no AVA. Assim nós encerramos essa disciplina. Bons estudos e até a próxima oportunidade.